Olá, bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigada pela audiência e com certeza você vai gostar muito do DNA de hoje. Eu sou Fabiana Silber, estou ao vivo aqui para trazer para você um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre cultura, educação e vamos mostrar um exemplo, já que a gente quer chegar perto do DNA, de uma pessoa que se dedica com muita integridade a essa proposta. Comigo está o professor Manuel Baião. Bem-vindo. Eu que agradeço, Fabiana. Boa tarde, agradeço as portas abertas da TV Band. Muito obrigada pela sua presença, bem-vindo, professor. O senhor que hoje também, entre outras atividades que desenvolve, é o diretor da unidade do Senac de Uberaba. E eu quero começar por esse assunto, falando de um projeto que o Senac tem desenvolvido, que é um projeto de gratuidade para pessoas que têm uma renda específica, uma renda menor, para famílias com renda menor, e para pessoas também que estão sem possibilidade de emprego no momento. Como que é esse projeto? O projeto é o programa Senac de gratuidade, É um programa através do qual o Senac estende a sua ação social, Ele mostra o seu braço social e prepara pessoas para o mercado de trabalho nesse momento em que o Brasil tanto precisa de pessoas qualificadas para fazer frente ao desafio do crescimento econômico que a gente tanto busca. O Senac, então, ele tem esse programa Senac de gratuidade. A gente oferece bolsas integrais para pessoas em situação econômica não tão favorecida, São pessoas, o programa ele tem um limite de renda familiar per capita até 2 salários mínimos, Ou seja, uma família aí de 4 pessoas pode ter um rendimento até 8 salários mínimos, por exemplo, federais, Ou seja, 8 salários mínimos para 4 pessoas, 2 salários mínimos por pessoa. Isso aqui é os 2 salários mínimos per capita, E o programa ele é voltado para pessoas que estudem e ou trabalhem, Preferencialmente pessoas que ocupem as 2 posições, de estudante e de trabalhador, Então, assim, a gente tem diversas ocupações em oferta aqui em Uberaba, nesse momento, para a preparação do cidadão uberabense para o mercado de trabalho. E é muito gratificante trabalhar com formação de pessoas. O PSG, o Programa Senac de Gratuidade, nos dá essa oportunidade. Professor, hoje o senhor trazendo essa novidade, contando dessa oportunidade de bolsa de estudo, me faz me relembrar das fases em que a gente teve muita dificuldade de conseguir estudar. Assim. Eu sou de uma geração que era muito difícil você ter acesso à possibilidade de estudo de maneira assim, com desconto ou mesmo de graça, era uma coisa quase impossível. E hoje há essa oportunidade. As pessoas têm aproveitado bem isso? Não tem aproveitado. É bom você ter tocado nesse assunto, porque eu também sou de uma geração, ali por volta de 1980, 1990, para você ingressar no mercado de trabalho era muito difícil. Você não conseguia uma primeira oportunidade de emprego porque não tinha experiência, e não tinha experiência porque não conseguia uma primeira oportunidade de emprego. Então era um ciclo vicioso, aquela do quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, que era muito difícil de ser rompido. Hoje o mercado de trabalho ele precisa de pessoas bem preparadas e não está encontrando pessoas suficientes para suprir as suas linhas de frente, E é exatamente onde nós estamos trabalhando, Buscando capacitar melhor essas pessoas, Existe a oferta do curso de capacitação para preparar essas pessoas, o que também na minha geração, na sua geração, certamente não acontecia. Há pouco tempo, eu mesmo, enquanto gestor do Senac aqui em Uberaba, não tinha tanta flexibilidade de oferta de bolsas quanto nós temos nesse momento, E, infelizmente, a população não tem procurado como nós gostaríamos que procurasse. E é interessante observar isso, porque apesar de ter hoje um incremento para o jovem, até porque ele merece essa oportunidade de ingresso, mas ele também é um incremento para quem está na faixa dos 50, para quem está depois da aposentadoria na idade feliz, não está restrito apenas mais o mercado, como a gente dizia tanto antes, que era um mercado só para quem está começando. Todo mundo tem oportunidade hoje de estudar, aprender uma nova oportunidade e ingressar no mercado. Sem dúvida. E a gente oferece, o Senac oferece essas oportunidades, essas facilidades, através do programa Senac de gratuidade para os jovens que buscam uma primeira oportunidade de trabalho, Mas há também cursos de aperfeiçoamento, de requalificação, E a gente observa essa tendência, Uma vez que os jovens muitas vezes não estão aproveitando as oportunidades que estão sendo dispostas, que não se encontram jovens preparados
como se gostaria, as empresas têm também buscado de volta pessoas que já se encontravam aposentadas, né? Mas que têm um grande background, que têm uma grande experiência que pode ser colocada à disposição dessas empresas. Então é curioso observar isso também, e acontece muito no dia a dia das empresas, e nós vivenciamos isso muito também na formação de pessoas. O senhor tem uma carreira de educador muito bem consolidada, professor em universidades, faculdades, tem também desenvolvido um trabalho a favor da educação, né, se posicionado muito firme no sentido de valorização dos processos educativos. E a gente vê aí tanta informação sobre esse assunto, né? E claro que muita coisa que é colocada sobre educação tem sim justiça nos seus propósitos. Mas, no entanto, sabe, professor, eu sinto um pouco de falta daquele amor pelo magistério. Assim. Eu fiz magistério mesmo, e na época que eu fiz, havia uma paixão, havia uma dedicação, uma vontade. As pessoas, elas queriam ser professoras, assim, era uma ideologia, um sonho. O senhor que participou também de toda essa construção e é declaradamente um profissional que gosta do magistério, que gosta de ser professor, como é que o senhor tem visto hoje isso, esse trato com o processo educacional? Claro que tem a desestrutura, né, as melhorias que têm que ser construídas aí, enfim, deixando um pouco de lado isso, falando da pessoa mesmo que escolhe seguir essa carreira. Eu vejo os jovens de hoje, aqueles os quais nós formamos e que nós buscamos preparar, né, para o mercado de trabalho, quer seja no ensino técnico, nos cursos de formação de trabalhadores, quer seja no ensino universitário, eu vejo esses jovens todos com muita dificuldade, às vezes, de perceber que o conhecimento ele não é único e exclusivamente prático. Né? A gente está muito acostumado a buscar as coisas, buscar aprender as coisas na lida diária, na prática. Né? E há muitos conhecimentos, muitas habilidades, muitas competências que a gente não consegue perceber, senão também através do aprendizado da teoria. Né? Esse desafio, né, eu estou me referindo ao jovem para falar da questão do educador, porque eu vejo que o papel do educador é muito de compreender esse jovem e de a cada dia se sentir mais e mais desafiado com os interpostos que esse jovem coloca sobre o seu aprendizado. Né? Então a gente tem que estar sempre buscando novas formas, né? Sempre se desafiando a cada dia e buscando matar um leão por dia para poder ensinar e a cada dia colocar pessoas melhor preparadas no mercado de trabalho. Então eu acho que esse é o desafio do educador e é o que me instiga todo dia a trabalhar no magistério, como você mesma disse. Professor, e o senhor também tem um olhar aqui em Uberaba que enriquece todo o processo. Uberlândia, o senhor conhece muito bem, também um polo, né, de várias oportunidades de emprego, de trabalho. O senhor tem na sua formação, além de uma série de questões ligadas à gestão, à administração, à educação, também à arquitetura. E o senhor veio de Belo Horizonte, que tem como propósito ser uma metrópole, né? Sim. E criou suas raízes, identificou aqui todo um processo de crescimento no interior. Gosto de destacar isso por uma questão de ser pioneiro mesmo. Quando todo mundo quer ir para a metrópole, o senhor fez justamente o inverso e encontrou nesse referencial de toda essa região a possibilidade de edificar muitos crescimentos e oferecer às pessoas oportunidades a partir deles. E quando o senhor chegou nessa região e viu essa identidade, essa miscigenação toda que nutre, né, que tanta gente veio e trouxe também para a história da cidade, seja na cultura, seja no processo arquitetônico, seja na educação, o senhor se surpreendeu? Demais, demais, né? A cidade que hoje eu chamo de minha cidade, né, que é Uberaba, é uma cidade que recebe sempre muito bem, a população é muito acolhedora, né? E é uma cidade de muitas oportunidades e muitas possibilidades, né? Nós hoje estamos no olho do furacão do Brasil, né? Uma cidade que tem o agronegócio muito forte, né? É uma cidade que se situa aqui no eixo de crescimento do Brasil, né? E que, para mim, que trabalho com formação de pessoas, né, é um desafio muito grande, né? A gente saber que para que esse crescimento aconteça, né, as pessoas precisarão estar preparadas. E nisso o processo educacional é muito importante e é muito desafiador. Isso me alimenta demais. Então eu acho que Uberaba está no cerne dessa questão também, a partir do seu posicionamento geográfico e do seu posicionamento aí no que diz respeito ao cenário de negócios. Eu recebi um e-mail de um nosso telespectador de Uberlândia, me falou, olha, gosto muito de ser mineiro, muito feliz em ser mineiro. Falando da questão da mineiridade, eu achei super interessante essa colocação dele, porque é algo que a gente tem que se orgulhar.
né? O nosso estado tem, assim, valores incríveis mesmo. Acho que quando a gente fala das minas, né? Como a ideia de pensar no ouro, nosso grande potencial também está no povo, na educação, e essa condição de ter orgulho de ser mineiro, o senhor também sempre se posiciona muito firme nisso. Demais, demais. Eu sou de família, a minha família ela é dividida, minha mãe é do Alto Paranaíba, meu pai é da Zona da Mata Mineira, e eles se conheceram em Belo Horizonte e eu... Aí, por sorte, vinha nascer lá, né? Mas, em função disso, em função dessa miscigenação de mineiros, né? Eu sou muito mineiro, defendo muitas coisas da terra. Eu acho que nós temos essas referências fortes aqui também em Uberaba, a partir da proximidade de São Paulo, e acho que, até em função dessa proximidade do estado de São Paulo, nós temos que ser muito defensores da nossa cultura e valorizá-la cada vez mais, porque esse contraponto de culturas, a cultura paulista e a cultura mineira, acaba por nos valorizar também. Para encerrar, professor, eu gostaria que o senhor deixasse às pessoas uma ideia, na verdade, para que ela possa ser melhor construída a partir daqui, né, finalizando. Sempre quando a gente tem uma referência de uma pessoa séria, responsável, comprometida, muito focada, a gente destoa essa referência dizendo às vezes aquela pessoa, a pessoa é muito brava, né, uma pessoa complicada, e às vezes esses títulos vão perdurando de uma maneira que às vezes faz uma fama errada da pessoa, que quando na verdade ela não quer se comprometer com quem não quer nada com nada, na verdade, né? O que o senhor me fala sobre isso, assim, já que muitas vezes quem tem esse perfil de professor, que está sempre nesse processo de educação, leva essa tutela da batuta, né, de tem que estar sempre ali numa posição muito ferrenha. Sim, nós vivemos um momento, né, Fabiana, que, como a gente vinha conversando, o brasileiro ele é um povo muito despojado, muito alegre, né, e em contraponto, os processos educacionais, os processos, às vezes, de relações mais responsáveis, né, eles precisam ser regidos por certas normas, e isso é importante, né, a gente observar esse cuidado, né, no trato com a pessoa, mas também esse respeito com a pessoa no que diz respeito à sua possibilidade de crescimento, ao seu processo educacional é muito importante. E acho que nós precisamos valorizar isso. Com certeza. Muito obrigada, que o senhor tenha muito sucesso, seja sempre muito feliz. Muito obrigado, eu que agradeço. A você em casa, nosso abraço, agradecimento permanente pela audiência. Eu espero suas sugestões, dna@band.com.br, sempre muito bem-vindo. Muito obrigada e até o próximo programa.